E aí, meus amigos, espero que vocês estejam bem. Vamos para mais um vídeo respondendo as perguntas que eu abri a caixinha lá no Instagram e eu recebi algumas perguntas bem legais e é claro que eu recebi algumas perguntas sobre a música Uê e eu vou responder aqui neste vídeo trazendo a minha opinião sem atacar, sem julgar nem nada, mas aquilo que eu penso e sobre outras perguntas também que eu recebi, tá bom? Então já prepara o teu café aí, se inscreva no canal, curta e dispara esse vídeo para os seus amigos também, amém? Então vamos lá, vamos ao que interessa. A primeira pergunta que eu recebi foi: conte um pouco da sua conversão. Bom, gente, eu me converti no dia 11 de novembro de 2012. É, a minha conversão ela é marcada com um encontro de amor por Cristo. Eu fui encontrado por Ele. Entendi o amor dele por mim. E isso mudou tudo, porque eu era uma criança, eu era um adolescente que era fanho e tinha minhas limitações nas falas. E por conta dessa questão eu não tinha muito amigos. Tinha alguns, um ou outro, que estavam comigo. Mas era bem complicado porque eu não tinha muitas amizades. Mas eu ainda assim tinha um ou outro ali que eu poderia contar que era um amigo de verdade. Mas por conta dessa falta de amigos, eu me sentia muito sozinho. E eu lembro que eu fui para a igreja em março, em 2011, onde eu ouvi a palavra do pastor Euclides falando sobre Jonas, eu nunca vou esquecer. E eu voltei para casa refletindo, pensando, será que Deus me ama como ele ama Jonas? Porque eu poderia estar vivendo a minha vida tranquilo, sem nenhum incômodo, mas será que Deus ele deseja me guardar, ele deseja me usar como usou Jonas? E eu fiquei com aqueles questionamentos. E aí depois de um tempo, meu irmão ele se batizou. No batismo do meu irmão, na pregação teve apelo, eu levantei a mão, fui lá à frente, entreguei a minha vida para Jesus, o recebi como o meu único e suficiente Salvador, juntamente com a minha mãe. E depois daquele dia gerou uma fome, uma sede por Deus. Eu comecei a buscar o Senhor. E a cada dia que eu buscava, eu era encontrado por Ele, por esse amor. Por eu ser uma criança muito carente, sozinho, um adolescente muito carente, sozinho, eu entendi e recebi todo esse amor do Senhor de uma forma extraordinária. Eu lembro que eu estava dentro do meu quarto lendo a palavra. E eu comecei a ler o livro de João e aquelas palavras foram entrando dentro do meu coração. Eu comecei a chorar. E eu parecia que eu tinha recebido um abraço do Senhor, assim, sabe? Me abraçando naquele dia, me dizendo o quanto eu era amado, desejado e o quanto Ele queria me usar, o quanto Ele queria me consertar, me transformar e aquilo mudou completamente a minha vida. E aí, em novembro de 2012, eu desci as águas do batismo e eu lembro que eu era fanho. E aí eu lia muito a Bíblia, né? Eu tinha muita fome. Eu tenho ainda muita fome por Deus, mas era uma coisa incontrolável na época. Porque eu lia a Bíblia, eu pegava tudo aquilo que eu lia e eu ia para os meus vizinhos e compartilhava tudo. E aí eu lembro que teve um dia que eu estava lendo e eu orei, eu falei: Deus, é o seguinte, eu leio a tua palavra diariamente. O Senhor é um Deus de milagres, faz muitas coisas. Deus, por favor, eu lembro que eu orei assim: o Senhor pode me curar, eu não quero ser mais fã, eu quero ser um pregador da palavra. E eu falei: Deus, se o Senhor me curar, eu te dou toda a minha voz e eu serei um pregador da tua palavra. E cá estou, totalmente curado e cumprindo o voto que eu fiz com o Senhor, usando a minha voz para a glória dele, tá bom? Esse foi a minha conversão, a minha história, as minhas primícias com o Senhor. Vamos para a próxima pergunta? O que a Esther, como mudou, qual foi a mudança da sua vida com a chegada da Esther? Olha, eu acho que a grande mudança da minha vida, que transformou e mudou completamente, foi esse senso de responsabilidade. Não que eu não era responsável, mas aumentou muito mais. Porque eu olho para a Esther e eu penso, a Esther ela está em constante aprendizado. Então tudo que ela aprende é responsabilidade minha e da Lari. Então isso gerou um temor dentro de mim, sabe? Uma responsabilidade de eu resolver todas as minhas questões, de eu ser o mais correto em minhas ações, e eu me cobro muito por isso. Isso me trouxe um senso de responsabilidade ao ponto de eu viver de verdade a vida com Deus. De mostrar para minha filha que tudo isso é de fato verdade, real e é possível. E que ela consegue aprender a absorver ao máximo olhando para mim e também para a Lara. Então eu acho que o senso de responsabilidade foi que mais transformou e vem transformando a minha vida
também, tá bom? Próxima pergunta como você conheceu a igreja? Foi um convite que eu recebi da Esmeralda, da Valquíria, que hoje moram lá no prédio do meu pai. Nós convivemos praticamente 23 anos, até o dia que eu casei e me mudei. Mas são pessoas incríveis que me apresentaram o evangelho. Eu tinha alguns amigos também, o Tauan, que me levou para Jesus, foi onde fez o convite, me ajudou, me auxiliou no batismo, mas eu recebi através do convite delas. Eu lembro que eu fui a primeira vez para a escola bíblica, odiei, porque eu não gostava dessas coisas. Depois eu fui para um culto também, não gostei. E aí depois eu fui para esse outro culto, que foi onde eu comentei, que o pastor Euclides pregou, e foi ali que o Senhor capturou meu coração. Então eu glorifico e honro muito a vida da Esmeralda, da Valquíria e Tauan, que me apresentaram esse caminho extraordinário. Como é ser pastor jovem? Olha, gente, eu tenho até um vídeo aqui nesse canal falando que eu não queria ser pastor e conta um pouco dessa história. Eu sempre costumo dizer que eu não queria, não porque eu não tô nem aí pro chamado nem nada, mas é porque eu sei da responsabilidade de um pastor e eu orava e falava, Deus, se o Senhor de fato quer que eu seja um pastor, que venha do Senhor, que não seja emocional, que não seja uma vontade só minha própria, mas que venha diretamente do Senhor. E assim o Senhor fez. E é claro que é uma responsabilidade, não é fácil. Eu fui ordenada pastora auxiliar com 26 anos de idade. Como eu falei um pouco da minha filha, eu também tenho com essa responsabilidade, essa unção que me foi derramada pelo Senhor, de você procurar ser o exemplo dos fiéis. Então, se tem uma palavra que eu ando em cima dela e leio ela praticamente todos os dias, é a passagem de Timóteo, que Paulo fala, Timóteo, seja o exemplo dos fiéis. Eu preciso ser fiel, mas eu preciso ser o exemplo no tratar, na pureza, na conduta, no amor. Então, eu me cobro muito de ser o exemplo em todas as coisas para que eu possa, de fato, cumprir com as obrigações que o Senhor tem para mim. E também, depois que eu fui ungida pastor, eu acho que aumentou a minha fome e a sede por Deus. Porque dentro de mim eu tenho um temor que eu fico pensando, eu não consigo fazer nada sem o Senhor. Então eu me apaixonei ainda mais por Deus e sigo apaixonado pelo Senhor todos os dias. Vamos para a próxima pergunta? Como você conheceu a Larissa? A gente já falou um pouco sobre isso no primeiro vídeo de perguntas e respostas. Eu conheci a Larissa na igreja, foi por intermédio do pastor Félix. Ele fez o meio campo ali. E aí depois eu tive que tomar atitude, né? Homens que estão aqui, tomem atitude. Vocês têm que ser o exemplo na atitude. A atitude precisa vir do homem, não seja frouxo. Então você que tá namorando, tá na hora de casar, peça em casamento, vai pra cima e seja um homem de Deus, em nome de Jesus. Eu lembro que o pastor Félix fez todo o meio campo e aí nós começamos a conversar. Oramos juntos, buscamos o Senhor e estamos aqui juntos com uma filha, por enquanto, para a glória de Deus. Então, tem tudo no outro vídeo, depois você pode procurar aqui, perguntas e respostas em família, tá bom? Que nós explicamos um pouquinho melhor. Qual foi o livro que mudou completamente a tua vida? Eu tenho ele aqui, inclusive esse aqui. Esse foi o livro que mudou a minha vida. Eu lembro que eu li, porque eu estava tão apaixonado por Deus, Os Caçadores de Deus, e esse livro foi um divisor de águas. E eu comecei a estar mais faminto pelo Senhor e buscar o Senhor ainda mais, porque esse livro ele te faz buscar o Senhor de uma forma assim absurda. Então, você que deseja crescer com o Senhor, este é o livro que vai te ajudar muito. E essa frase, olha o impacto dessa frase. Em busca do amado da sua alma. Então busque o Senhor. Esse livro é sensacional. Os Caçadores de Deus. Muito bom. Você está fazendo algum curso? Bom, eu comecei a fazer teologia pela faculdade Dunamis. Eu tive que trancar por conta que a Esther nasceu, aí foi uma loucura, mas eu pretendo voltar agora no meio do ano de 2026, mas eu quero sim me formar em teologia, eu quero sim poder
me capacitar a cada dia mais para que eu possa servir, não pelo cargo, não por título, mas para que eu possa servir melhor, tá bom? E agora vamos para essa perguntinha que todo mundo fez. Brincadeira, foi algumas pessoas só. Acho que foram 3 pessoas. Que é qual é a sua opinião sobre a música Aue? Bom, gente, eu confesso que eu fui ouvi-la hoje e eu não tinha ouvido ainda, eu comecei a ver só os comentários e tudo mais, e aí eu fui buscar na fonte, eu ouvi. É claro que ali tem alguns termos, algumas palavras, alguns nomes que nos remete a outras religiões, mas quando a gente olha para o álbum completo do Marcos Telles, ele vai falar sobre a passagem do grande banquete, a parábola do grande banquete em Lucas. E ali quando ele fala de Zé e de Maria, ele tá comunicando através dessa canção sobre aqueles que são rejeitados e tudo mais. Até ele conta que foi na Ilha dos Pataxós, teve uma experiência lá. Eu e a Lari nós tivemos lá na Bahia em 2023, se eu não me engano. E lá a gente também teve um passeio que nós passamos na Ilha dos Pataxós e conversamos lá, experimentamos um pouco da cultura. É claro que eu não sei ao certo toda a cultura dos Pataxós, mas parece que a música ele vai trazer um pouco da cultura brasileira em forma de uma canção. É claro que tem algumas coisas que eu não que eu discorde, mas que eu acho que a gente poderia tomar um pouco de cuidado, porque tem alguns termos, alguns nomes que a gente poderia não utilizar, já que é uma canção que nós estamos falando acerca de algumas questões bíblicas, principalmente dessa parábola do grande banquete. Então, eu acho que poderia usar alguns nomes. Eu acho também que a gente não pode também supervalorizar uma cultura. É claro que, né, a gente tem a nossa cultura brasileira, a gente sabe que a nossa cultura brasileira ela é marcada pelo povo indígena, isso aí é indiscutível, mas a questão é que nem sempre a cultura ela precisa ser supervalorizada. Por exemplo, Deus quando tira o povo do Egito, ele também, ao decorrer do deserto, ele começa a tirar o Egito, a cultura egípcia de dentro do povo. Então eu acho que não é que a gente está indo contra a nossa cultura, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado porque nós somos cidadãos dos céus e a nossa cultura é a cultura dos céus. É claro que nós devemos nos comunicar da forma como nós devemos nos comunicar, mas é que nem o contexto completo da cultura ela vai ser uma bênção. Nós temos cultura hoje de países que aprovam casamento de homens com crianças e essa cultura não é agradável ao Senhor. Então a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado. Mas eu acho que não é sincretismo, misticismo, eu não acredito nisso, mas eu acho que talvez foi um esforço muito grande para poder trazer uma reflexão através de uma canção. Talvez se fosse algo um pouco mais natural, mais simples, eu até vi um comentário que eu fiquei pensando, reflexivo, falei, nossa, a pessoa comentou, talvez o Zé tenha que estudar muito para ele entender que está falando dele mesmo. E eu fiquei pensando nisso, falei, é verdade. Às vezes a gente traz tanto conteúdo, a gente traz tantas coisas, enriquece tanto que parece que aquilo que era para ser simples se torna algo complexo. E aí a mensagem, ela acaba tendo esse problema. Então esse é algo que precisa tomar um pouquinho de cuidado e também, poxa, não dá para invalidar o ministério do Marcos Telles, ele é incrível, um pregador da palavra. A música, não é que eu discordo da música, mas eu não concordo, eu tô ali, eu ouvi, sabe? Não é uma música que eu talvez vou ouvir mais vezes, mas eu entendi a mensagem que ele quis dizer, um pouco de esforço, tive que estudar um pouco para entender, mas eu acho que não seria um ideal para a minha vida, para um contexto que eu vivo, até mesmo para um contexto de igreja, eu acho que não seria uma música congregacional, então talvez não serviria tanto como utilidade para o corpo de Cristo. Mas é uma voz de socorro para o Zé e para a Maria, que são os Zé Ninguém, os excluídos que foram chamados para o grande banquete do Senhor. Então, essas são as minhas considerações. E também não vai valer de nada, porque ele também não vai ver, mas eu tô aqui respondendo para que vocês entendam o que eu entendo sobre essa música.
E é isso aí, gente. Que Deus abençoe vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, curta, compartilha e vamos junto porque tem muita coisa boa para acontecer, tá bom? Eu vou deixar aqui nesse vídeo também na descrição alguns links de alguns livros, inclusive vou deixar o dos Caçadores de Deus, se você deseja mais do Senhor, compre esse livro. E você comprando pelo link, você está nos abençoando aqui também, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Falou, falou, tchau, tchau.